o que é o grupo de cálculo, beleza? O que é o grupo de cálculo? Vou mostrar na prática, né? Tá? Vou mostrar na prática aí o que são os grupos de cálculo, o que são os itens de cálculo. Tá? Então, item de cálculo, tá, é uma variação de uma expressão que pode ser aplicada a qualquer medida. E um grupo de cálculo é um conjunto de itens de cálculo. E a gente usa o Tabula Editor para fazer essas manipulações de calculation groups, tá? Eu vou começar mostrando na prática, tá? Vou mostrar na prática aqui com um exemplo. Se eu botar aqui uma matriz, então uma matriz aqui, o ano vai na... Tá o ano aqui na coluna, tá? Tá o mês a breve na linha. Tá? Eu vou colocar a receita no valor. Não é data aqui, aqui eu quero ano, aqui eu quero... Beleza, normal, né? Aqui por enquanto. Nada demais, né? Deixa eu abrir a aba do formato aqui. Tira esse total. Esse total não vai servir pra gente. Aqui, tá? Beleza, mês aqui na matriz e o ano e o valor da receita, tá? Vamos supor o seguinte, então, que eu queira fazer variações aí dessa medida, tá? A variação dela seria o acumulado no ano e o período do ano anterior. Uma comparação. Eu quero fazer aqui o acumulado do ano, quero fazer também o valor equivalente no ano anterior, tá? Então, para isso, a gente pode entrar aí com os calculations groups, lá na ferramentas externas, Tabula Editor, né? Então vai lá no Tabula Editor. Se você não tem o Tabula Editor, você vai baixar o Tabula Editor e vai instalar. Como é que faz isso? Bota no Google e descobre. Simples, né? Só botar lá no Google, ele vai te dizer. Tá? Então em tabelas aqui eu vou criar um modelo, um novo, aqui em modo um New Calculation Group. Eu vou criar um novo grupo de cálculo. Beleza? Que eu vou chamar, por exemplo, aqui de Time Intelligence. Então, dentro do grupo de cálculo, a gente vai ter itens de cálculo. Tá? Então, eu vou criar um item, vou criar o segundo item. O primeiro item de cálculo vai ser a variação da acumulado do ano, né? O acumulado do ano que eu quero. Tá? O acumulado do ano. Vou chamar aqui de acumulando. Beleza? Acumulado do ano. E a segunda item de cálculo vai ser minha variação aqui que eu quero agora, agora que eu queria era o acumulado no ano e o semi-period, né? SP, semi-period last year. Semi-period last year. Beleza. Então, no acumulado do ano, a gente vai escrever a medida aqui que a gente quer, né? É o calculate de qual medida, né? Aí vem aí agora o placeholder, né? Select misery. Então, Select Misery, ele vai aplicar essa medida em todas as medidas da página, tá? A gente vai entender mais para frente como manipular isso aí, né? E como é que faz o acumulado no ano, date, YTD, de calendário, data, né? Aqui não tem IntelliSense, tá? De calendário, data. O que é que ele vai fazer aqui? Quando eu usar esse item de cálculo aqui, ele vai aplicar a qualquer set misery, ou seja, qualquer medida da página, ele vai aplicar o acumulado do ano, né? Que é o date e YTD, o year to date, né? Vou salvar aqui. Né? E a semi-period agora, né? E o outro item de cálculo aqui vai ser a mesma lógica, só que aqui eu quero usar o semi-period last year, que é pegar o ano anterior, né? O mesmo período do ano anterior, né? Vou dar um nome aqui para esse item de cálculo. O nome que eu quero dar é análise temporal. Vai entender, já vai entender, calma. Vai entender, vai gente ver na prática aqui. Tá? Então, eu criei um item de cálculo chamado análise temporal com
um same period last year em cima do Select Misery e com o acumulado no ano em cima do Select Misery. Vamos salvar isso aqui, vamos entender como isso vai funcionar, tá? Você pode não estar entendendo ainda, mas você vai, quando você ver na prática, aí você vai entender. Então, eu vim aqui, criei meu grupo de cálculo, meu item de cálculo, e dei um file save, dei salvar. Quando eu dou salvar, ele vem aqui para o meu dataset, para o meu modelo, e diz: um ou mais grupos de cálculo precisam ser atualizados manualmente. Ou seja, vim aqui e dar um refresh now. Só isso. Quando eu dar esse refresh now, quando dá o refresh now, ó, o Time Intelligence vem para cá, o grupo de cálculo vem para cá, ó, e o item de cálculo aqui, ó, vira uma coluna, análise temporal. Então, ele é uma coluna, né? Então, eu posso trazer como filtro, por exemplo. Posso trazer ele como filtro, ó. Posso botar como filtro, tá? E o que é que vai acontecer aqui no filtro? Né? Quando eu seleciono, ó, olha só, com ano ou sempre last year. Se eu selecionar com ano, ele está acumulando no ano. Se eu selecionar sempre last year, ele vai pegar o mesmo período do ano anterior, né? Então, estou dizendo aqui que ó, aqui é 2008. Agosto, então eu estou dizendo que agosto de 2007 era 1.023. E é isso aí, né? Agosto de 2007 era 1.023. Quando eu pego o do ano anterior, né? Ele vai, em cada contexto, ele vai pegar o valor respectivo do ano anterior. Então, só para entender, né, o poder disso aqui, né? Um exemplo, claro, um exemplo didático, um exemplo simples, né? Só para começar, né? Para você começar o entendimento. Para entender o poder disso aqui, ó. Então, o que é que ele faz? Né? Vamos entender o que é que ele faz, né? O que é que o Calculation Group faz. Vou voltar lá no Tabula Editor, que está aqui. Então, quando eu seleciono esse filtro aqui, por exemplo, do Acuano, que é o que é um Acuano? É um item de cálculo. É um item de cálculo. Não é isso? Vamos revisar aqui. Ó. Time Intelligence é o grupo de cálculo. Dentro do grupo de cálculo, eu posso ter vários itens de cálculo. Tá? E o item de cálculo é efetivamente o que vem aqui para o filtro. Tá? Esse nome análise temporal é o quê? É o nome do item de cálculo. Desses itens de cálculo aqui. Tá? Então, quando eu selecionar esse... Eita, eu fiz besteira aqui, né? Fiz besteira aqui. Então, sempre que eu selecionar no filtro esse cidadão aqui, Acuano, o que é que ele vai fazer? Para todas as medidas da página, aí tem que ter cuidado com isso. Para todas as medidas da página, porque aqui eu usei o Select Misery. Isso aqui é um placeholder, tá? Isso aqui é um placeholder. Então, isso é uma medida genérica, né? É uma expressão genérica. Ele vai aplicar isso ao Select Misery, ou seja, a medida que estiver no contexto. Em todas as medidas da página, ele vai pegar ela, vai aplicar essa expressão nela. Vai aplicar essa expressão nela. Tá? Mesma coisa aqui, no semi-period. Todas as medidas, ele vai aplicar essa expressão nela. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso aqui também, com esse placeholder aqui. Então, isso aqui pode me fazer economizar medidas, né? Se eu quero uma variação de uma mesma medida, eu não preciso estar criar uma medida para isso, criar uma medida para isso. Não, eu crio ela uma vez só e aplico aqui a variação pelo item de cálculo. Tá? Vamos ver outro... Vamos expandir um pouquinho aqui agora. Vou adicionar um outro item de cálculo aqui, que eu vou chamar de métricas, por exemplo. Métricas. Aqui eu vou permitir que uma medida seja filtrada. Né? Vou criar um novo item. Vou criar 3 aqui, no caso. Vamos ver aqui. 3 ou 4. Tá. Esse aqui vai ser a receita. Deixa eu ver esse aqui de receita. Vou entender já. Tá? Então, esse aqui é a receita. Esse item de cálculo aqui vai ser o custo. Esse item de cálculo aqui vai ser Tem a quantidade? Margem PCT. Margem PCT, vai. Esse aqui vai ser a margem. Não, vamos botar a quantidade. Né?
Vamos botar a quantidade. Não criei, não. Vou criar só uma medida aqui de quantidade, tá? A gente tem a quantidade também. Vou chamar aqui soma quantidade. Então, sum lá na quantidade. Tá? Só para eu botar ela aqui também. Oi. A change was made outside of the do you want to update? Ah, já está perguntando aqui se eu quero atualizar lá. Quero. Opa. Atualizei e perdi, né? Perdi aqui meu grupo de cálculo, né? Perdi. Quando eu atualizei aqui, eu perdi, porque eu fiz uma alteração aqui no modelo e pedi para ele atualizar. Então, eu perdi aqui. Deixa eu fechar e abrir ele de novo. Tem que fazer de novo. Então, vamos no tabuleto. Deixa eu fazer de novo aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou chamar de métricas. Vou criar aqui 1, 2, 3. Então, esse é a receita. Essa é a receita, salva. Esse vai ser o custo. Esse vai ser o custo. E esse vai ser a quantidade. Salva. Vamos dar um name aqui de métrica. Vou dar o mesmo nome lá do grupo de cálculo. Dando o nome aqui do item de cálculo. Vou salvar isso. Então, o que vai acontecer agora? Olha aí, já pedi o refresh, vou dar o refresh. Então, aquele grupo de cálculo vai vir para cá como uma coluna, né? Aqui, ó, métricas. Métrica, tá? Vou puxar para cá como um filtro. Vou botar como filtro. Olha aí, né? Então, quando eu clicar nesse item de cálculo de custo, o que é que ele vai fazer? Ele vai substituir, ó, a quantidade deu errado aqui. Deu errado porque não é quantidade, é soma quantidade, ó, deu erro já. Soma quantidade, ó, tá amarelinho, ó, tá vendo? Eu escrevi errado. Agora foi, salva, foi, agora deu certo, passou tudo. O que é que ele faz quando eu clico aqui, então, nesse filtro de custo? Por trás, o que ele faz? Ele vai substituir, ó, é como se eu cliquei aqui. O que ele faz? Ele vai substituir todas as medidas da página por custo. Então, apesar de ter a receita aqui no meu visual, apesar de ter a receita, ele, quando eu clicar em custo, ele está substituindo por custo. Quando eu clicar em quantidade, ele está substituindo por quantidade. Quando eu clicar em receita, ele está efetivamente mostrando a receita. Só que em quantidade, e está acumulando também, né? Ó, então, aqui eu escolho a métrica e em cima eu escolho a análise. Ó, sempre last year da quantidade, acumulando da quantidade, ou acumulando da receita, acumulando o custo. Então, eu posso escolher aqui a métrica e aqui qual análise temporal ele vai fazer. Claro, eu botei só duas aqui de exemplo, né? Podia ser N, né? Olha só que na quantidade, ele está herdando aqui a unidade de medida da minha medida original, né? Que eu estou usando aqui, que é a receita. Ele tá botando por cima dela, só que ele está trazendo o cifrão aqui, né? Quando eu usar quantidade, não tem sentido, né? Quantidade é um número absoluto, né? Não quero cifrão, tá? Então, a gente pode resolver isso também, tá? Resolver isso. Pode ir lá no tabular, no item de cálculo quantidade, aqui, ó, format string expression, pode botar aqui o aspas 0,00 e salvar, tá? Então, já deu certo aí. Quantidade ficou sem unidade, né? Quando eu vou em custo, tem unidade, quando eu vou em receita, tem unidade. Então, e aqui eu escolho qual análise temporal eu quero fazer.